Gente, algo sobre mim é que eu falo rápido. Então, tipo de aceleração. Então, se você não estiver entendendo, levanta a mão. E daí a gente tenta dar uma pausada. Eu sou a Thaís, o Gustavo já falou. Eu conheci Jesus em uma célula. O pastor Samuel estava falando sobre isso. E há 10 anos eu conheci Jesus e a minha história foi mudada por conta de um pequeno grupo. E há 8 anos, mais ou menos, eu lidero um pequeno grupo. Há 6 sou supervisora de alguns líderes e respiro isso. Hoje eu coordeno a nossa escola de líderes, amo liderança e capacitação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O nosso tema é discipulado e eu gosto de conversar, tá, gente? Então, vão respondendo para mim de alguma forma. Quando a gente fala de discipulado, né, existe aí um enigma, né? Nossa, mas o que é discipulado de fato? Pode passar, Paulo. Ah, não, tá aqui. Aê! Então, discipulado nada mais é, às vezes a gente acha que é um ensino mais especial, um ensino com o objetivo de apenas formar liderança, ou um ensino ali para introduzir a Bíblia na vida da pessoa que acabou de conhecer a Jesus. A gente acha que é um ensino específico. Só que discipulado nada mais é do que construir o caráter de Cristo na vida de uma pessoa. E eu não sei você, mas através de um pequeno grupo, o caráter de Cristo foi formado em mim. Foi construído na minha vida e isso mudou o rumo da minha história para sempre. E hoje o meu compromisso é que o grupo que eu lidero e os próximos que virão realmente transforme a vida das pessoas, construindo e estabelecendo o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Então, você que é líder e você que faz parte de um pequeno grupo, saiba que Deus te chamou para construir o caráter de Cristo na vida das pessoas que estão no grupo com você. Seja o seu liderado ou seja, o seu irmão de célula. Então, você tem essa responsabilidade. Então, aonde o discipulado ele acontece? Eu acredito que o discipulado ele acontece em 3 esferas diferentes. Vamos lá. Primeiro, no 1 a 1, obviamente. Aqui com os meus líderes, a gente tem o compromisso de que todo líder discipula e acompanha de perto, discipula no sentido de acompanhar de perto e ter um cuidado ali mais intencional com o seu líder em treinamento, ou co-líder, não sei como que você chama lá na sua igreja, e o novo convertido. No discipulado com o novo convertido, o que acontece? A gente caminha com essa pessoa, fazendo o quê? Mostrando quem Jesus é, deixando claro através do relacionamento que a Bíblia é real, sabe, coisas básicas da vida cristã? Então, todo líder tem essa responsabilidade de caminhar com um não crente, de realmente estabelecer o caráter de Cristo na vida desse novo convertido. E, no sentido de formação de liderança, todo líder precisa caminhar com o seu líder em treinamento no sentido de reproduzir a sua liderança nele. Então, eu acredito nessa esfera do 1 a 1. E você, você que é um líder ou um crente maduro, você saiba que Deus deu para você essa responsabilidade. Então, se você faz parte de uma igreja, se você está comprometido com uma visão, saiba que essa visão só será realmente alcançada mediante a sua vida e mediante a você assumir um compromisso de eu vou caminhar com alguém. Eu vou talvez fazer por alguém o que fizeram comigo ou o que eu gostaria que fizessem comigo. Porque às vezes a gente se coloca num lugar também de que, nossa, mas eu nunca fui acompanhado no 1 a 1. Eu nunca recebi o discipulado talvez do meu líder ou do meu pastor. E a gente tem a possibilidade de mudar essa história. Vou fazer pelas pessoas o que não fizeram por mim. Ou o contrário, nossa, o Kaique, a gente brinca. O Kaique hoje é um líder da minha área. E ele veio de outra célula, porque ele casou com a menina da minha célula. E aí ele veio, consequentemente, e os dois passaram a liderar uma célula recentemente. E o Kaique, a gente brinca que de 10 palavras que o Kaique fala, 8 são Ronaldo. Por quê? O Ronaldo foi o primeiro líder dele.
né? O Ronaldo foi o primeiro discipulador, a pessoa que acompanhou. Então, toda a conversa que você tem ali com o Kaique, em algum momento ele vai citar o pastor Ronaldo. E assim, que os nossos discípulos possam, em qualquer conversa que eles tiverem a respeito de Jesus ou de quem eles se tornaram em Jesus, citar o nosso nome. Nossa, porque, né, eu aprendi tal coisa sobre Jesus, ou sobre a liderança, ou sobre, né, enfim, fui repreendido de tal maneira pelo Gustavo, ou pelo Ronaldo, ou pelo Kaique, né, não sei como é seu nome, mas que a gente possa deixar essa marca de quem construiu o caráter de Cristo na vida de alguém. Assim como o Ronaldo fez com o Kaique. Então acontece, o discipulado ele acontece nessa esfera de 1 a 1, onde a gente assume um compromisso. E de que forma a gente assume um compromisso com a outra pessoa? E o discipulado acontece. Cara, com o novo convertido, você vai fazer o que com ele? Vamos aprender a ler a Bíblia juntos. A gente tem um costume na minha célula que todas as vezes que chega uma pessoa nova, toda semana tem visitante, graças a Deus. Mas toda vez que essa pessoa se estabelece ali como membro da célula, depois de 3 semanas, a gente compra uma Bíblia e dá de presente para essa pessoa. Então, mais do que dar a Bíblia, a gente vê ali na possibilidade também de, vamos ler a Bíblia junto. Vamos começar por onde? Vamos começar por João. Eu vou ensinando você ali, caso você tenha uma dúvida, a gente vai conversando. Então, o discipulado no 1 a 1 com o novo convertido tem essa possibilidade da gente introduzir a leitura bíblica na vida da pessoa, da gente estabelecer um relacionamento íntimo com essa pessoa de alguma maneira, não apenas, vamos se encontrar apenas para falar sobre a Bíblia, mas é estabelecer relacionamento. Cara, e aí, como que está acontecendo na sua vida? Eu me importo com você, compartilha comigo. E mais do que isso, gente, um erro que eu cometi durante muito tempo na minha liderança é que eu permitia que meus liderados apenas compartilhassem as coisas comigo, mas eu não permitia compartilhar nada da minha vida com ninguém. E aí chegava na célula, o que acontecia? Chegava um momento ali, eu liderava recentemente uma célula mista que se multiplicou em 4 células e virou 2 células de homens e 2 de meninas. Então, no momento que a gente se dividia para ficar apenas as meninas, a gente tinha um momento ali de oração, de compartilhamento, enfim. E aí as meninas sempre perguntavam: e aí, qual é o seu pedido de oração? Tá tudo bem? E eu, não, gente, tá tudo bem. Ora pra minha família, Ora porque eu preciso de paz. Meu pedido clichê. Ora aí. Mas eu não permitia que ela falar de verdade o que eu sentia. E aí, a partir do momento onde eu me tornei vulnerável nessa relação com as meninas, eu vi o quanto elas abriam mais a vida delas para mim. Quando elas me procuravam durante a semana e, olha, Thaís, aquilo que você falou, que, nossa, você brigou com a sua mãe, por exemplo, e o quanto isso afetou de alguma forma a sua vida, olha, aconteceu a mesma coisa comigo essa semana. Ou eu tenho vivido alguma coisa nesse sentido e, nossa, que bom foi você ter falado. Então, no discipulado 1 a 1, requer muito da gente essa vulnerabilidade. Não apenas invadir o mundo da pessoa que a gente está se relacionando, mas permitir que a pessoa ela faça parte da nossa vida também. Permitir dar acesso, para que um relacionamento seja estabelecido de fato. E através desse relacionamento, Jesus percorra essa ponte, da vida da gente para a vida de alguém. Então, o novo convertido dessa maneira, com o seu líder em treinamento, você vai fazer com ele no discipulado 1 a 1. Cara, vamos conversar sobre liderança, vida com Deus. Nossa, a parte mais importante da liderança é a vida com Deus. Então, vamos conversar sobre vida com Deus. E aí, quais são as suas dúvidas? Quais são os seus dilemas? Vamos conversar sobre isso. E aí, óbvio, ao decorrer dos relacionamentos, gente, é algo que eu faço muito, porque eu sou muito esquecida. Talvez você seja assim. Eu anoto todo encontro que eu tenho com os meus liderados. Então, acabou o encontro ali, mesmo que seja uma conversa informal, de vamos comer alguma coisa, tomar um sorvete. Principalmente quando eles compartilham alguma coisa que é importante, eu dou uma anotada. E aí no próximo encontro eu pergunto: olha, na última vez você compartilhou tal coisa comigo, e aí? Como que andam essas coisas? Então, às vezes é necessário você estabelecer ali, até um diário dessa relação com outra pessoa, Se você for uma pessoa com uma memória muito boa, talvez não é necessário. No meu caso, isso funciona muito bem. Então, no 1 a 1, funciona dessa maneira. A gente, tentando realmente, se importando de fato com a pessoa,
né, para que ela entenda que ela é amada por Jesus, né? Eu acho que uma das maneiras que as pessoas mais se sentem amadas por Jesus é quando a gente se importa com elas. Então, no discipulado 1 a 1, isso deve acontecer, né? As pessoas, elas devem saber que, nossa, tem alguém que se importa comigo. Cara, e assim, a gente vem de uma cultura, né, onde ninguém se importa com ninguém. E algo assim que mudou muito a minha vida e que foi um dos instrumentos de Deus para me trazer para Ele através da célula foi isso. Foi que, no ambiente universitário que eu estava, no trabalho que eu estava, até no meu ambiente familiar, ninguém se importava comigo. E aí, na célula, eu encontrei pessoas que, e aí, Thaís, o que eu posso fazer por você? Né? Então, isso mudou a minha vida assim, ó, de uma cabeça. Na segunda esfera, gente, aí o discipulado, né, o discipulado, ele acontece também na célula, né? Então, é ali o discipulado em grupo, onde você, como eu falei pra você, se permita ser um líder, né? Óbvio, algumas coisas especificamente, você vai procurar, talvez, o seu supervisor para tratar, ou o seu pastor, né? Mas se permita ser vulnerável na relação com seus liderados, né? Não permita que o relacionamento de vocês com ele seja apenas superficial, aonde só você conhece a vida deles e eles não sabem nada a seu respeito. Então, no seu ambiente ali da reunião da célula, aproveita mesmo para falar como que foi a sua semana, né? Das coisas que talvez tirou, né, você do eixo, das coisas que deixou você alegre, né? Abra a sua vida de verdade. E assim, o discipulado ele vai acontecendo através do pequeno grupo. Né? Muitas pessoas, talvez, elas não serão acompanhadas, né, no 1 a 1 porque elas não querem. E a gente precisa entender essa verdade. O Gustavo compartilhou a dica de um livro, e o autor desse livro, né, nesse mesmo livro, fala que nós lideramos pessoas livres. E a gente precisa realmente entender que cada membro da nossa célula é livre para talvez não assumir um compromisso de 1 a 1 com a gente. Então, isso significa que a reunião da célula e a familiarização da célula precisa ser tão efetiva que toda a reunião ou encontro daquelas pessoas precisa realmente ter um ambiente discipulador, aonde o assunto central não é qualquer outra coisa externa, mas a pessoa de Jesus. Né? Então, as nossas relações, os nossos encontros celulares, eles precisam ter realmente como centro de todas as coisas a pessoa de Jesus. Para que, né, a vida de Jesus, lembra, seja construída e estabelecida na vida das pessoas. E a terceira esfera é no GD. Né? Não sei como que é falado na sua igreja, mas aqui a gente chama de GD, que é o nosso grupo de discipulado para líderes. Então, todo líder de célula faz parte de uma supervisão, onde a gente se reúne a cada 15 dias, né, para falar sobre as partes administrativas da célula, né, para ter talvez algum encontro mais pessoal, informal, enfim. Então, através do GD, a gente tem essa possibilidade também de discipulado. Né? Muitas vezes, como eu falei, o meu GD hoje, ele tem 8 líderes. E assim, gente, humanamente, a gente precisa ser realista. Humanamente, a gente não consegue encontrar 8 pessoas em uma semana para fazer um discipulado ali, um encontro 1 a 1. Então, a gente precisa ter em mente, estabelecer uma cultura de que o grupo de discipulado, o GD, precisa funcionar como realmente um grupo discipulador, onde os líderes entendem que eles não estão ali apenas para passar informações administrativas para o seu supervisor. Pelo contrário, eles estão ali para fazer daquele relacionamento, né, de liderança mesmo, um ambiente onde eles podem ser curados, onde eles podem confessar os seus pecados, onde eles podem falar que talvez estão desanimados ou enfrentando lutas. Né? Então, você que é supervisor, você precisa ter em mente que o seu grupo de discipulado, ele não existe apenas como um fim administrativo, mas de cuidado com as pessoas. Todo GD, né, o pastor faz isso com a gente, no da supervisão, e isso é um hábito também no meu GD, que antes de começar a reunião, de falar das coisas que importam, eu sempre pergunto para a galera, e aí, como que você tá? Eu quero saber, óbvio, o que está acontecendo na sua célula, eu quero te ajudar, mas eu quero saber como você tá e o que eu posso fazer por você. Então, a gente precisa, de alguma maneira, criar esse ambiente de discipulado de verdade, onde as pessoas elas entendem que, mais do que fazer parte de um grupo, de mais um grupo,
né, existem pessoas que se importam com elas de verdade, né? E você que é líder e talvez apenas encare o seu GD como, nossa, mais uma reunião na semana, precisa realmente permitir que Jesus mude a sua mentalidade. E você vá para a reunião do GD realmente com, cara, eu vou ali para ouvir uma palavra de ânimo. Quando me perguntarem qualquer coisa da minha vida, eu vou abrir, porque eu estou com os meus irmãos, que, né, eu posso confiar. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que o GD ele funcione de fato como um instrumento de discipulado, né? E quem deve discipular? Todo crente em Jesus tem a responsabilidade de discipular alguém, né? Então a Bíblia ela nos fala que ganhem, batize e ensine, certo? Então existem essa ordem. Então existe uma responsabilidade sobre você que é ensinar as pessoas a caminhar com Jesus. E isso acontece, né, através da Bíblia, através, não sei como que é lá na sua igreja, mas incentivando essas pessoas a participarem da escola de líderes, dos cursos que a igreja oferece, né, trazendo essas pessoas para perto, fazendo parte da sua vida de fato, né? Então, todo crente em Jesus, não apenas o líder, tem essa responsabilidade. Então, você que faz parte de um grupo, saiba que a pessoa que foi no seu grupo pela primeira vez, né, o visitante que chegou ali, não é apenas responsabilidade do seu líder acolher essa pessoa, trazer para perto e suprir de alguma forma a necessidade dessa pessoa. Essa responsabilidade é sua também como parte do corpo de Cristo e principalmente como parte efetiva desse grupo de célula. Então, saiba que Jesus ele deu para você essa responsabilidade. E quem deve ser discipulado? Gente, todo mundo deve ser discipulado. Por isso que eu falei sobre as esferas do discipulado, né? Então, no GD ele funciona no sentido de que eu permito que, né, hoje não é só meninas, mais o meu GD, mas eu permito que os meus irmãos ali, eles tenham acesso, talvez, a coisas da minha vida que a minha célula, por exemplo, não tem. Então, todo mundo precisa ser discipulado. Todo mundo precisa estar sensível e realmente vulnerável para que possa ter áreas da vida acessada pelas outras pessoas e assim possa, né, conhecer talvez uma nova cultura ou saber, né, o que Jesus pensa dessa área. Então, todo mundo deve ser discipulado. E quando a gente fala de discipulado, automaticamente a gente pensa, cara, mas como que eu vou começar a discipular alguém? Né? Como que eu vou fazer isso, fazer sentido na minha igreja, ou no meu pequeno grupo, ou na cultura que eu faço parte? A primeira coisa é que discipulado ele acontece através dos vínculos, né? Então, tudo o que Deus faz é através dos vínculos, né? Então, relacionamento é a base de tudo, né? Você não adianta, gente, assim, você querer que a pessoa que você nem se importa com ela, que você não manda uma mensagem a semana inteira, manda mensagem apenas no dia da célula, olha, hoje tem reunião, espero você aqui. Não adianta você esperar que essa pessoa aqui, né, talvez pense que você não se importa tanto assim, abra a vida dela para você ter acesso, né? Então você precisa realmente estabelecer vínculos, né? Eu falo para minha galera do GD que o seu pequeno grupo precisam ser os seus amigos, né? Porque a gente tem os nossos amigos que a gente sai no final de semana, que a gente traz para nossa casa, que a gente, né, apresenta para nossa família, que a gente passa tempo, vai no shopping, vai jantar, enfim. A gente tem os nossos amigos para fazer isso. E a nossa célula precisa ser esse grupo de amigos, né? Os nossos liderados, eles não são pessoas apenas que estão ali para ouvir talvez uma palavra encorajadora da nossa parte ou aprender alguma coisa, enfim, não estão ali apenas para isso, mas estão ali para que a gente tome a iniciativa para estabelecer vínculos com eles. E isso acontece através da amizade. Então, esteja interessado, né, em todas as pessoas da sua célula. Não seja o líder que manda mensagem só quando, olha, vai ter dia do amigo, né? Preciso de você para fazer tal coisa. Olha, aconteceu isso, dá para você resolver? Né? Se realmente se importe com as pessoas, estabeleça vínculos, né? Isso nada mais é do que construir uma família. A Bíblia ela nos fala que todo crente em Jesus é irmão. E a gente precisa olhar para as nossas células, né? E olhar para as pessoas que estão caminhando com a gente de fato como irmão. E isso significa que
o que ele está passando não é problema dele, é problema meu também. Então, eu preciso me preocupar com essas pessoas. Eu preciso parar meu tempo durante a semana e mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Não adianta eu esperar que as pessoas me honrem, me deem retorno de alguma maneira, se eu não estou nem aí para elas. A gente precisa realmente fazer com que os relacionamentos se tornem de fato uma família. A segunda coisa é criar memórias. Quanto tempo você tem passado com as pessoas que você lidera? E mais do que isso, quanto tempo você, como liderado, tem passado com o seu líder? Às vezes a gente espera, muitas vezes, essa iniciativa dos líderes, mas quantas vezes você mandou uma mensagem para o seu líder e aí, como você está? O que eu posso fazer por você? O líder, gente, ele é humano e ele merece cuidado também. E é a responsabilidade da célula cuidar desse líder também, assim como é do líder conduzir essa célula. Então, a gente precisa criar memórias, realmente passar tempo junto. Não existe memória criada sem tempo de qualidade, Se você gosta de futebol e tem as pessoas da sua célula que gostam de futebol, por que não assistir o futebol junto? Se você gosta de comida japonesa e tem gente ali que gosta de comida japonesa, que vamos marcar para comer comida japonesa? Então, não adianta a gente achar que vai criar memórias, E vai permitir que Jesus ele passe da vida de uma pessoa para outra sem tempo de qualidade. A terceira coisa é se importar com o que importa. Você se importa, de verdade, com cada coisa que se passa na vida dos seus liderados? Durante a semana, quando você fala na célula, olha, eu vou orar por isso, você para realmente para orar por isso? E mais do que isso, você como liderado, você se importa com o seu líder? Você apenas espera que ele ofereça coisas para você? Ou você toma a iniciativa para, olha, o que eu posso fazer por você? No que eu posso te ajudar? Então a gente precisa se importar com o que se importa. Às vezes a gente está tão cheio de coisas, tarefas, enfim, que a gente não se importa com as pessoas, com o que é importante para elas. E algo que eu falo, gente, um compromisso que eu assumi é que minha agenda é bem cheia, mas todo aniversário que me convidar, eu farei o máximo possível para estar. Porque se a pessoa convidou, é porque é importante para ela ter você ali. Então, a gente precisa se importar com o que é importante para as pessoas. A pessoa quer te receber na casa dela, para um almoço, para alguma coisa, faça o possível para estar, porque é importante para ela. A pessoa te convidou, talvez, para, tomar um café, tomar um sorvete, faça o possível para estar com ela. E assim, através desse vínculo, Jesus vai ter ainda mais permissão, para passear entre uma vida e outra. Algo que a gente precisa aprender também sobre o discipulado é as nossas diferenças. Cada pessoa funciona diferente uma da outra. Então, assim, gente, não é porque muitas vezes a gente tem um discípulo muito legal, muito responsável, que todo discípulo vai ser assim. A gente gostaria, É o real ideal. O ideal seria que a gente tivesse, liderados incríveis, Ou líderes incríveis. Nossa, eu tenho um líder incrível. Mas às vezes não é assim. As pessoas, elas são diferentes. E a gente precisa, além de respeitar a individualidade de cada um, entender essas diferenças. Entender que algumas pessoas, elas exigem mais a nossa atenção do que as outras. Algumas pessoas, elas exigem um pouco mais da aplicação do nosso tempo do que outras. E assim a gente vai conseguindo estabelecer um relacionamento íntimo com cada uma delas. E por isso é importante a gente lidar com as diferenças. Não ficar comparando. Olha, nossa, mas você é muito mais legal que ciclano. Não ficar fazendo esses comparativos. Respeitar a individualidade. Gente, algo muito importante sobre discipulado é que o caráter de Cristo sendo formado em nós, sendo construído em nós, sendo construído nas pessoas, não o nosso caráter. Porque o que acontece muitas vezes, a gente espera que as pessoas elas sejam e ajam como a gente agiria ou como a gente é. O Gustavo citou o RBD, eu sou fã do RBD. Seria muito legal se todos os meus liderados gostassem de RBD. Mas não é assim, gente. Então, exatamente para a gente crescer, a gente precisa dessas diferenças. Então, a gente precisa entender que o outro não
obrigado a corresponder às minhas expectativas a respeito dele. Pelo contrário, ele precisa corresponder apenas à expectativa de Jesus a respeito dele. É só esse ensino que a gente precisa passar. É somente isso que a gente precisa deixar claro no nosso relacionamento. É que, olha, Jesus pensa tal coisa sobre esse assunto. Não é o que a Thaís pensa que importa, mas é o que Jesus pensa e deixa claro o que importa de verdade. A terceira coisa é o tempo de respostas diferentes. Como eu disse, algumas pessoas elas aprendem mais rápido que outras. Algumas pessoas você vai ter ali um tempo de até discipulado como novo convertido, uns 2 anos, e tá tudo bem. Não adianta a gente achar que todas as pessoas são iguais. E a gente precisa entender essa individualidade. Entender que as pessoas elas respondem e estabelecem um compromisso de forma diferente. Tem gente que vai chegar, e vai chegar na sua igreja em nome de Jesus, vai chegar, vai se converter, em 6 meses já vai estar liderando uma célula. Tem gente que vai demorar um pouco mais. E a gente precisa não comparar as pessoas. Pelo contrário, oferecer ferramentas para que elas se desenvolvam, mas principalmente respeitar a sua individualidade. É entender que cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem uma resposta diferente aos os desafios que são propostos. E não fazer discípulos meus. Gente, os discípulos que nós fazemos não é para a gente. Não, é apenas para Jesus. Como eu disse, não é a minha opinião acerca dos assuntos ou dos gostos ou das personalidades que importam. É apenas o que Jesus é e o ensino dele que importa de verdade. Então a gente não estabelece relacionamento com as pessoas para as pessoas serem parecidas com a gente. Mas eu quero que elas se vistam dessa maneira, eu quero que elas falem desse jeito. E não é esse o objetivo. O objetivo é realmente o caráter de Jesus ser construído nela, através dessa relação pessoal com a gente, através dessa relação pessoal uns com os outros. A outra coisa a respeito do discipulado é que o discipulado ele é suporte necessário para sustentar o confronto. Gente, uma pesquisa rápida. Quem gosta de ser confrontado, levanta a mão. Só 1. 2. Você pode ver que essas pessoas são muito mansas, humildes, Tem uma personalidade mais boazinha. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta, eu não gosto. E nem tanto pelo confronto em si, mas é difícil a gente saber que a gente errou, Nossa, mas eu errei nessa área. Nossa, que mancada que eu dei. E a gente precisa, realmente criar um ambiente de confronto adequado com as pessoas que a gente se relaciona. E isso significa que a gente precisa ganhar o coração das pessoas, Não adianta a gente ir, para o encontro, ir para a célula, ir para o encontro de GD, ou até mesmo para um encontro individual com alguém, com 10 pedras nas mãos, falando, não, eu vou jogar na cara dele tudo que ele fez de errado, eu vou mostrar o que a Bíblia diz a respeito disso. Não adianta a gente ir dessa maneira se o nosso coração, se a gente não se importar com essa pessoa de verdade. Se a gente não tiver essa pessoa pra gente como alguém em importância. E a gente precisa ganhar o coração das pessoas. Se a gente quer realmente confrontá-la em algum momento. Não adianta eu querer confrontar as pessoas sem me importar com nada a respeito dela. Algo que a gente fala até a respeito de evangelismo é que, no evangelismo, para ele funcionar, a gente ganha a pessoa pra gente e depois ganha para Jesus. No discipulado, gente, é a mesma coisa. Não adianta eu querer ensinar coisas chaves, confrontá-la, se eu não tenho o coração dessa pessoa. Então, a gente precisa ganhar o coração das pessoas. E a nossa prioridade é dar do que receber. Não é o que as pessoas podem fazer pela gente que importa, mas é o que nós podemos fazer por elas. E esse acho que é o princípio principal da honra, que é o que eu faço que importa, não o que as pessoas podem fazer por mim. Não é o que meu líder pode me oferecer ou os meus liderados podem me oferecer que importa. Pelo contrário, é o que eu posso fazer por eles que importa de verdade. E a terceira coisa é não ser negligente. E isso entra muito no sentido da gente ter sensibilidade nos relacionamentos, isso tem a ver com a gente observar, as pessoas que caminham com a gente. Porque o que acontece? A gente caminha com as pessoas
Tem gente que, naturalmente é mais alegre, né? E você veio que teve ali uma mudancinha de comportamento, e aí, né, você ficou ali com a pulga atrás da orelha, né? E aí você quer confrontar a pessoa e tudo mais, né? Ai, será que você está em pecado, por isso você está desse jeito? E a gente acaba negligenciando outras áreas. Às vezes a pessoa está desanimada, ela está passando por alguma luta, ela está passando por, sei lá, algum problema na mente, enfim, está passando por alguma coisa que a levou a desanimar ou até mesmo pecar em alguma área, e a gente acaba negligenciando esse cuidado, né? A gente quer apenas o confronto, quer apenas dar suporte, né, de forma dura, mas a gente, né, não cuida das pessoas de fato, né? Não se importa, e a gente não pode ser negligente. A gente precisa ter a sensibilidade. E a sensibilidade que a gente precisa ter é a sensibilidade do Espírito. Por isso eu sempre falo, gente, vida com Deus é a parte mais importante. Porque Deus, Ele vai falar com a gente. Meu Deus, Ele vai falar com a gente. Do nada vai vir uma pessoa na sua mente. Nossa, verdade, né? Fulano, né, tá meio triste ultimamente, né? E antes da gente querer saber o que se passou na vida da pessoa e que talvez, né, vai necessitar de um confronto, de um ensino específico, a gente precisa se perguntar, tá, mas o que será que essa pessoa tem? Né? E talvez fazer contato, e aí? O que eu posso fazer por você? Né, eu tenho reparado que você está andando dessa maneira. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para a gente não ser negligente com as pessoas. Porque senão as pessoas elas vão embora. E vai ser nossa responsabilidade. Então a gente precisa estar muito sensível e muito atento às pessoas que caminham com a gente. Por isso a necessidade lá no começo de estabelecer vínculo. Né? Sem vínculo, cara, a gente não conhece as pessoas de verdade. Né? E se as pessoas não têm aberto a vida delas para você, não têm confiado em você, né? Talvez seja uma hora de rever. Nossa, eu preciso talvez começar a agir dessa maneira. Preciso talvez começar a me importar um pouco mais, a estar um pouco mais presente na vida dessa pessoa, né? Então Deus, Ele nos chama a fazer o discipulado nesse sentido. E a última coisa é que o discipulado ele age também através do exemplo. Vai aparecer aí. Então tudo começa no exemplo. Não adianta eu querer cobrar das pessoas algo que eu não faço, né? Ou algo que a gente aprende muito com o nosso pastor aqui, o pastor Ricardo, é que é impossível levar a pessoa para um lugar onde eu nunca fui, a um lugar que eu não tô. Então, as pessoas elas só vão fazer algo se elas verem na nossa vida a gente fazendo a mesma coisa. Não adianta eu falar para as pessoas, olha, você precisa assumir um compromisso com o culto, sendo que na primeira oportunidade você falta do culto. Não adianta eu querer cobrar das pessoas um compromisso comigo, que sou líder dela, sendo que na primeira oportunidade eu desmarco o compromisso que eu marquei com essa pessoa. Então a gente precisa ser exemplo. As pessoas elas precisam olhar pra gente e ver que existe um exemplo a ser seguido. Não apenas porque a gente é uma pessoa boa ou, né, enfim, a gente é muito legal, mas porque a gente segue Jesus de fato. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e enxergar Jesus e começar a replicar isso. Né? Então a gente precisa não entregar apenas um discurso. Gente, palavras sem uma atitude não serve de nada. Né? Não serve para nada. Então, mais do que eu falar para as pessoas que, olha, conta comigo, é eu realmente fazer com que a pessoa conte comigo. Nos momentos difíceis, eu estar com a pessoa. Né? Então, isso jamais vai ser replicado no futuro. Lembra, a gente está construindo uma cultura. O que a gente faz para alguém, a gente espera e ora e na espera do Senhor, no caso, que essa pessoa replique com outras pessoas e vire realmente uma cadeia, né, uma reação em cadeia para que, né, o caráter de Cristo seja reproduzido em muitas outras pessoas. Mas não adianta a gente apenas ter um discurso sendo que a nossa atitude não combina com esse discurso. Outra coisa é deixar-se ser conhecido. Como eu falei lá no começo sobre a vulnerabilidade. A gente quer estabelecer relacionamento íntimo com as pessoas. A gente quer que as pessoas contem com a gente e contem coisas da vida delas pra gente, sendo que na primeira oportunidade a gente não tá nem aí. A gente nunca mandou uma mensagem para saber, olha, terça-feira você falou tal coisa.
né? Ó, saiba que eu tô orando por você e saiba que eu me lembrei disso, né? E mais do que isso, se permita abrir a sua vida também, né? Óbvio, de forma sábia, né? De forma inteligente, mas abra a sua vida também, para que relacionamento profundo seja estabelecido de verdade. A terceira coisa é a responsabilidade. Gente, eu acho que a parte principal da integridade é a responsabilidade. Marcou um compromisso, marcou um horário, tem a responsabilidade de assumir esse compromisso. Eu falei que eu vou me encontrar com o Gustavo toda terça, talvez, em tal horário. Eu vou me encontrar com o Gustavo toda terça em tal horário. Se eu não puder mais, eu vou sentar com o Gustavo e explicar. Olha, Gustavo, agora minha agenda, minha vida mudou e eu não consigo mais. Mas em tal dia, em tal hora, eu estou disponível por 1 hora, se assim você quiser, se assim você puder. Então a gente precisa ter responsabilidade com as pessoas ao nosso redor, né? Isso vale tanto no quesito liderança com liderados, mas liderados em relação à liderança também. Às vezes a gente falta em GD, falta em culto, falta em célula, e a gente não presta conta nenhuma. A gente não manda uma mensagem. Cara, às vezes você não quer ir. E aí, é feio você falar a verdade que você não quer ir? Não. É melhor você falar a verdade do que, né, arrumar uma desculpa esfarrapada. Olha, hoje eu não quero ir. E tá tudo bem, mas assim, tem a responsabilidade, sabe? Ou não quer ir no GD, não tem muito como querer, mas não pode. Viu? Manda uma mensagem pro seu líder, olha, hoje eu não vou poder, mas gostaria de estar e tal horário eu tô disponível para conversar. Tem a responsabilidade. Isso vale, né? Até no sentido pastoral mesmo. Não vai poder fazer tal coisa que você assumiu o compromisso. Tem a responsabilidade de prestar contas para o seu pastor. E isso vai passando, né? Vai criando-se uma cultura. A outra coisa é que, né, os exemplos, eles inspiram através da admiração, né? Nós precisamos ter como o exemplo maior das nossas vidas a pessoa de Jesus, para que as pessoas que nos olham e nos admiram tenham um lugar certo para onde olhar. Elas não olhem apenas para a Thaís. A Thaís vai dar muita mancada com elas, infelizmente, né? Mas existe um Jesus que habita em mim, né? E todo o exemplo que eu estiver seguindo de Jesus, né, é um exemplo bom para elas reproduzirem. A outra coisa é o protagonismo. A gente precisa abandonar o protagonismo. Achar que a gente é o suficiente, o único e a única pessoa na vida dos nossos liderados. E não. Na minha célula, gente, assim, agora tá menos pessoas, a gente multiplicou recentemente, mas, cara, tava 40 pessoas. Assim, impossível passar tempo com algumas. Sim, impossível mesmo. E aí, nossa, nada me alegrava mais o coração do que quando chegava alguém novo, essa pessoa fazia conexão com outra pessoa. E eu saía do protagonismo. Tipo, eu tô ali para ser um facilitador e tô ali para quando ela precisar de mim. Mas que bom que ela encontrou no grupo outra pessoa que ela se identificou. Que bom que ela encontrou no grupo um amigo, uma pessoa para caminhar com ela. E por isso, você que é membro de uma célula e ainda não assumiu a liderança, né, que você possa ser essa pessoa que estabelece esse vínculo com as pessoas que estão chegando, para que, né, isso continue acontecendo. E a última coisa é manter o foco. Gente, o foco, né, de ser um exemplo é não querer que a gente seja, né, o exemplo de tudo, mas permitir que Jesus seja através de nós. E a gente precisa estar focado nisso, né? Realmente ali no nosso compromisso com Jesus, todos os dias, né, confessando os nossos pecados, avaliando as nossas vidas, mudando a rota quando necessário, pedindo perdão principalmente. Gente, todas as vezes que você errar com seus liderados, não tenha vergonha de pedir perdão. A gente precisa estabelecer essa cultura da honra, onde eu reconheço que às vezes eu errei com você, né? Me perdoa por isso. Né? Eu mostro que, né, a gente é humano, eu abro ainda mais espaço para essa conexão, e assim Jesus vai se estabelecendo na nossa relação. Então, é isso. Né? Jesus nos deu essa responsabilidade.
Se você é membro de uma célula, saiba que toda pessoa que chegar ali ou já fizer parte, é sua responsabilidade talvez começar a caminhar com essa pessoa. Óbvio, né? Debaixo ali do ensino e do acompanhamento do seu líder. Né? O seu líder existe para facilitar, né? Para te ajudar em algumas vezes. E você, líder, saiba que você tem responsabilidade. Caminhar com um não crente e formar um novo líder, caminhando ali com o seu líder em potencial ou líder em treinamento. E assim, né, o caráter de Jesus vai sendo formado na nossa liderança, na vida das pessoas ao nosso redor e principalmente se estabelecendo, né, no relacionamento 1 a 1, no relacionamento nas nossas células e no nosso GD. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu gosto de orar. Então vamos fazer uma oração por isso. Eu sei não, né? A gente precisa, a gente depende de Jesus para qualquer coisa, né? E estabelecer o caráter dele através das relações é uma dessas coisas. Então que Jesus ele nos capacite para fazer isso, que ele nos dê a sensibilidade dele, que ele nos dê oportunidades também para a gente estar com as pessoas, que ele nos dê conexões, que as pessoas se abram para os relacionamentos e que Jesus nos capacite para talvez conduzir ali, né, pedir perdão se necessário, arrumar algumas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar junto. Jesus, obrigado, Pai, por quem o Senhor é. Jesus, obrigado por esse tempo que Ele nos pôde compartilhar. Pedimos para que o Senhor nos encha, Pai, com a sabedoria vinda do Senhor, Jesus. Para que todo relacionamento que a gente tiver, seja no 1 a 1, na célula, no GD, seja uma oportunidade, Pai, de estabelecer o Seu reino, de ser uma ponte pela qual o Senhor vai passar e se estabelecer e construir o Seu caráter, Deus, na vida de outra pessoa. Nos dá a sensibilidade do Senhor, Jesus. Nos dá a oportunidade, Jesus, para que a gente possa estar com as pessoas, para que as pessoas vejam quanto nos importamos com ela. Nos dá esse sentimento de importância também. Tira da gente o egoísmo, o orgulho de achar que merece receber, né, ao invés de dar. Que a gente possa realmente ser como o Senhor, ó Pai, e estar disposto a apenas doar, Jesus. Essa é a nossa oração. No Teu nome nós oramos e somos gratos. Amém.